O grupo do Inter segue na preparação para enfrentar o Juventude neste domingo pelo Campeonato Gaúcho. Eduardo Cudê ainda não colocou em campo nas atividades o time que vai enfrentar o Juventude. Isso porque o período ainda é de descanso em função do desgaste do meio de semana na partida contra a equipe do Nova Iguaçu. Entretanto, a sexta-feira foi de movimentos importantes no TJD do Rio Grande do Sul, que absolveu Eduardo Cudê por ter entrado no vestiário do Alfredo Jaconi na partida contra o Juventude na primeira fase do Campeonato Gaúcho e absolveu também o Inter pelo episódio da denúncia de um suposto racismo de um torcedor colorado na arquibancada do Alfredo Jaconi. Inclusive, a acusação contra o próprio torcedor foi retirada da Procuradoria. A gente fala também a respeito da nova camiseta colorada, que foi lançada e deve estrear neste fim de semana. E a mensagem misteriosa de Gabriel, que citou um versículo bíblico que pode ter a ver com a sua atual condição no vestiário colorado. Esse é o Diário do Inter KTO desta sexta-feira, 15 de março de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui numa dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta sexta-feira, tá? Vamos começar pelo treinamento no CT Parque Gigante, que eu acompanhei na parte da tarde, fim da tarde, no CT Parque Gigante. E uma atividade que tem algumas informações importantes. O Rocher treinou novamente com o grupo, mas dentro daquelas limitações que a gente sabe que existe, não há prazo para o retorno do Sérgio Rocher. Os titulares mais experientes, Alan Patrick, Fernando, o próprio Vitão, que não é tão experiente, mas está com um desgaste um pouco mais excessivo, o Ener Valencia, eles apenas deram voltas em torno do gramado, não participaram do treinamento. Descansaram pela parte física e com isso o Cudê não colocou em campo, não começou a definir a equipe que enfrenta o Juventude nesse domingo. O time titular deve ser escolhido no treinamento deste sábado, tá? Que é por volta de 12h30 antes da viagem colorada para Caxias do Sul. É ali que o Inter vai definir o seu time titular. A tendência é que Bruno Henrique volte ao time na vaga do Fernando e o Alário pode entrar no time titular, eu tenho falado sobre isso, no lugar do Maurício. São possibilidades para o jogo deste domingo, tá? O Inter teve, nesta sexta-feira, um julgamento no TJD. 2 julgamentos, na verdade. E os dois tiveram resultado favorável para o Internacional. O primeiro deles envolve a ida de Eduardo Cudê ao vestiário do estádio Alfredo Jaconi. E tem até uma situação curiosa. O Cudê estava suspenso e na chegada da delegação colorada ao estádio Alfredo Jaconi, ele passou no vestiário. E por isso foi denunciado pela Procuradoria do TJD, que afirmou que o Cudê não poderia estar por lá. Bom, isso foi julgado pelo pleno do TJD. E a defesa do Inter apresentou um laudo médico, afirmando que o Cudê foi no vestiário porque sofria de uma indisposição estomacal e foi no banheiro. E apresentou esse laudo médico. O TJD, os auditores, analisaram e optaram por absolver o Eduardo Cudê, entendendo que não houve um grande impacto na passagem dele no vestiário colorado antes do jogo contra o Juventude, mesmo que o Inter esteja... mesmo que ele estivesse suspenso naquele momento, tá? Um segundo julgamento é a respeito daquele torcedor que teve uma imagem bastante divulgada, onde ele fazia esse gesto aqui para a torcida do Juventude. Muita gente denunciou apontando que poderia ser um racismo. O TJD ouviu, inclusive, testemunhas, e buscou informações e investigou o caso. A Procuradoria do TJD. E a Procuradoria do TJD retirou a denúncia e pediu a absolvição do Inter e também do torcedor, enfim. Por quê? O torcedor alega, e ele prestou um depoimento, que esse gesto aqui, ele queria dizer para a torcida do Juventude que ele estava arrepiado, ironizando que eles não cantavam, que eles não gritavam, dizendo, nossa, fiquei arrepiado aqui. Esse foi o argumento do torcedor e esse foi o argumento de testemunhas que estavam em volta dele, pessoas da família dele, enfim, que estavam no jogo junto com ele. E isso também foi analisado e investigado pela Procuradoria do TJD, que já a própria Procuradoria, que é quem acusa, decidiu não acusar, ouvindo essas versões. Então, o dia de julgamentos do TJD foi favorável para o Internacional, tanto em relação a Cudê quanto em relação a uma pena que poderia existir caso se interpretasse que o torcedor tivesse executado algum tipo de ato racista nesse episódio, tá? Passando do episódio TJD,
eu quero falar sobre o novo uniforme do Inter que foi lançado, tá? Enfim, saiu aquilo que todo mundo já sabia, a nova camiseta do Internacional, que é bem parecida com o Arsenal, a do Arsenal, da Inglaterra, e que agora já está nas lojas para ser vendida, sob um preço de R$ 349. Com a personalização, isso sai mais caro, sai perto dos R$ 400, tá? Com a personalização. Está à venda em todas as lojas do Internacional, nos sites também, e o Inter vai lançar essa camiseta no jogo contra o Juventude, vai estrear esta camiseta na partida contra o Juventude em Caxias do Sul nesse domingo, o novo uniforme colorado. Por último, eu quero falar a respeito de Gabriel, que está afastado do elenco do Inter, ele treina separadamente dos demais, e ele fez um post nessa sexta-feira que repercutiu. É uma foto dele com a legenda Daniel, capítulo 6, versículo 4. E algumas pessoas interpretaram que no versículo citado pelo Gabriel pode haver uma indireta para sua situação no Internacional, tá? Tá na tela o que diz, só que eu coloquei Daniel capítulo 6, versículo 4 e versículo 5, tá? O versículo 4 diz: Ora, Daniel, devido à superioridade de seu espírito, levava vantagem sobre os ministros, e com isso o rei sonhava em pô-lo à frente de todo o reino. Esse capítulo conta que o Daniel era um ministro que auxiliava o rei Dário no reino que é contado na Bíblia, que o Daniel tinha um papel de liderança e que era querido pelo rei Dário. E aí o versículo 5, que é o que pega, que tem viralizado, diz o seguinte: Por isso ministros e sátrapas procuravam um meio de acusar Daniel em relação à sua administração, mas não puderam descobrir pretexto algum, nem falta, porque ele era íntegro e nada de faltoso e irrepreensível se encontrava nele. Esse versículo 5 pode gerar uma interpretação de que o Gabriel está querendo dizer que estão tentando encontrar algo de negativo em sua liderança e não conseguem porque ele é íntegro. Mas assim, é uma interpretação. Se foi um recado, é uma grande indireta do Gabriel, porque a gente teve que ver na Bíblia, enfim, puxar o versículo de baixo e tudo mais. O que a gente sabe? Não é um ambiente legal hoje, entre Gabriel e entre direção. A entrevista que o Gabriel deu, por exemplo, pro Vaguinha, no canal do Vaguinha, onde ele falou que entende como injusto o fato das contratações do Inter estarem à frente dele, chegarem já à frente dele porque não houve uma disputa de posição. Isso não pegou bem. O Gabriel tá chateado pela maneira como ele foi afastado do elenco do Internacional, sem ter a oportunidade de disputar a posição dentro de campo. Hoje existe um ruído entre direção e entre jogador, entre comissão técnica também e entre jogador. E antes disso mesmo, isso piorou pro ruído, o Kudê pediu pro Gabriel treinar separadamente para que não estivesse no dia a dia do vestiário, porque entende que isso poderia desvirtuar. Então sim, existe um incômodo e a indireta pode estar aí na foto que o Gabriel postou, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Odds desse sábado pelo Campeonato Gaúcho, Caxias e Grêmio. Odd do Caxias 4,75. Empate 3,25, Grêmio 1,77. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!